Aplaude a Ele, querido. Aplaude a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, querido. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua, mas Ele carregou aquela cruz em nossos lugares, querido. Ele trouxe a vida para quem estava morto. E se entrou aqui, alguém aqui hoje morto, vai sair daqui vivo. Seja qual for a sua área, a área espiritual que você está morto, você tem um chamado, querido, e você foi escolhido. Abre para mim aí, por favor. Ministério de Louvor, obrigado. A linda salva de palmas para esse Ministério de Louvor. Louvor número 1 da ICM Suruí. Abre para mim, por favor. Marcos capítulo 16, verso 1 ao 6. Na King James, por favor. Queridos, hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Mas não somente. O mais importante que nós vamos celebrar hoje é a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos hoje em dia não estão compreendendo o real sentido da Páscoa. Não estão identificando verdadeiramente qual é o motivo desse domingo. Jesus Cristo, Ele morreu numa sexta-feira, o sábado, de luto, silêncio total. Mas no domingo pela manhã, bem cedinho, no domingo pela manhã, o nosso Jesus Cristo, Ele ressuscitou, querido. Ele ressuscitou, querido. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Só que muitos hoje, infelizmente, trocaram Jesus por um coelho. Trocaram Jesus por uma caixa de bombom. O verdadeiro significado da Páscoa é nós estamos comemorando a ressurreição dele. Porque não foi o coelho que pagou um alto preço por você, e muito menos uma caixa de bombom. Quem pagou um alto preço por você é Ele, Jesus Cristo. E nós devemos ser gratos a Ele, porque nós estávamos condenados. Estávamos condenados a uma vida de morte, mas Ele se entregou em meu lugar e no seu lugar, para que todos nós tivéssemos uma vida eterna. E só quem crê que vai reinar uma vida eterna, dê uma linda salva de palmas para Ele, porque Ele já está lá no alto trono do céu, assentado à direita do Deus Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao arraiar do primeiro dia da semana, que é o domingo, elas caminharam até o sepulcro e questionavam uma com as outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus, o Nazareno, quem morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam
depositado. Somente até aí. Queridos, Jesus, ele foi escolhido. Ele teve um propósito aqui na terra. Ele teve um chamado, ele teve uma missão. Jesus, ele foi o enviado por Deus. Jesus, ele nasce num ambiente muito simples. Se você for pegar lá a trajetória desde o começo do nascimento de Jesus. Jesus, ele nasce em uma manjedoura, num curral. Um ambiente sujo. Um ambiente de cheiro mau. Um ambiente de podridão. Pois ali era um curral. E Jesus nasce ali em Belém. Mas mesmo no ambiente sujo, num ambiente não muito favorável ao Rei dos Reis, Jesus, ele tinha tudo para nascer num palácio. Mas aí eu já vejo a humildade e a simplicidade de Jesus. Ele poderia muito bem ter nascido num palácio, porque ele é o Rei dos Reis. E Jesus, ele traz uma caminhada muito simples com ele. Em nenhum momento nós vamos ver Jesus em altos carruagens, em cavalos. Pelo contrário, a primeira entrada triunfal de Jesus foi num burrinho. Jesus nunca quis grandeza. E Jesus ali, ele nasce naquele ambiente, um ambiente sujo, um ambiente de podridão. Mas aqui eu já vejo algo profético, querido. Num ambiente sujo, num ambiente de podridão, que todos nós aqui já passamos, ou continuamos passando, aonde Jesus chega tem purificação. Aonde Jesus chega tem renovo. Aonde Jesus chega tem paz. Se você não tem paz, quando Jesus chega tem paz. Jesus é aquele que traz consigo o verdadeiro evangelho. E Jesus, ele vem numa trajetória. E aos 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério. Jesus, ele foi treinado durante 30 anos. Jesus 100% humano, porém também 100% Deus. Ele poderia muito bem já começar a agir com seus 20, seus 18, seus 25, 27 anos. Mas ele esperou 30 anos para começar verdadeiramente o seu ministério. E ali nessa caminhada, Jesus, ele escolhe 12 discípulos. E aqueles 12 discípulos começam a caminhar com ele. E eu fico imaginando que durante 3 anos da caminhada de Jesus, aqueles discípulos verdadeiramente, eles nunca conheceram o verdadeiro Cristo que estava com eles. Porque se você for notar, você for ler Atos dos Apóstolos, Mateus, Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, você vai ver que os discípulos, eles nunca estavam verdadeiramente 100% entregues a Jesus. Eles seguiam o Mestre. Porém, verdadeiramente, eles não estavam 100% com o coração na obra, voltado para a obra. Eles não estavam verdadeiramente identificando Cristo. E como eu disse, eles seguiam. E quantos de nós hoje em dia estamos assim, seguindo a Cristo? E não estamos desenvolvendo, não estamos buscando, não estamos aperfeiçoando o nosso ministério. Nós viemos para cá, sentamos, adoramos, estamos seguindo, mas não estamos se envolvendo. E essa noite, querido, eu quero trazer uma palavra de direção para a sua vida. Não segue aquele que um dia muitos falaram
que a cruz pendurou, que está pendurado numa cruz. Você tem que seguir aquele que já está lá no alto trono do céu. A coroa não conseguiu parar Jesus. Os pregos em suas mãos não conseguiram parar Jesus. A tumba não conseguiu parar Jesus. Nada conseguiu parar Jesus. A fúria de Satanás não conseguiu parar Jesus. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite, querido. Tudo aquilo que Satanás tem te prendido de você romper ministerialmente, tudo aquilo que tem impedido de você crescer, de você romper, de colocar você em uma nova rota, Cristo estará purificando os seus caminhos. Ele é aquele que vai te conduzir em águas tranquilas. Ele é aquele que vai te colocar em uma nova rota, querido. Ele é aquele que vai te trazer uma direção. Eu sei que a nossa caminhada é difícil. A nossa caminhada cristã é difícil. Todos os dias nós somos tentados. Nós somos provados. A vida cristã não é mole, não é fácil. Caminhar com Cristo não é fácil, querido. É renúncia, é sacrifício. Mas toda renúncia, todo sacrifício, um dia será reconhecido por Ele, querido. E um dia, se Deus quiser, você vai estar lá com Ele. Glória a Deus. Você não entendeu o que eu disse? Um dia você vai estar lá com Ele, querido. Você vai estar lá no alto céu celebrando com Ele. E ali você poderá ver as marcas em suas mãos. Mas para isso acontecer, a gente temos que se envolver 100% na obra. Eu tiro o exemplo disso do apóstolo Pedro. Pedro, ele caminhou com Jesus durante esses 3 anos. Como os outros também. Mas Pedro foi um apóstolo que foi mais específico nas palavras. E Pedro, durante esses 3 anos, ele caminha com Jesus, ele segue Jesus. E ali, quando ele entende o verdadeiro sentido do seu chamado, para que ele veio nessa terra, Pedro começa a destravar tudo. Pedro, ele larga a espada. Pedro, ele larga de ser sanguinário. Pedro deixa de ser Pedro. Meu Deus. Pedro deixa de ser Pedro para ser pedra. Aquele que ia edificar a igreja. Aquele que ia levantar uma nova geração. E essa nova geração está sentada aqui nessa noite. Você é um escolhido, querido. E você tem um chamado. Você não está aqui por acaso. Você sabe muito bem para que você foi chamado. E tudo que nós precisamos entender é desenvolver aquilo que Cristo colocou em nossos corações. Meu Deus. Só que muitos hoje em dia não entendem o real sentido do seu chamado. Não entendem para quê, o que está fazendo dentro de uma igreja, dentro de uma casa. Todos nós temos um chamado, querido. Todos nós fomos escolhidos por Ele. Assim como Cristo foi escolhido por Deus, nós também somos escolhidos nessa noite. Lembra de Jonas, lembra de Jonas, perdão? Deus manda Jonas pregar na cidade de Nínive. E Jonas, ele não entende o real sentido do seu chamado. E Jonas, com muito medo, ele foge. Só que não adianta você fugir, querido. Quando você tem o chamado, não adianta você fugir. Por mais que você tenta fugir, uma hora Deus vai te pegar. E tudo aquilo que estava parado na sua área,
Deus vai ativar nessa noite. Deus vai ativar ministérios hoje aqui. Deus vai ativar chamados hoje aqui. E aquelas mulheres, querido, voltando para o texto, elas estão ali, numa caminhada. E no meio do caminho surge a dúvida: quem iria remover a grande pedra? E muitas das vezes, nós passamos por esses desafios. Pedras são lançadas em nossos caminhos. Pedras são colocadas em nossos caminhos. Para você chegar aqui, hoje, aqui, você sofreu um grande desafio. Talvez Satanás tentou colocar pedras em seu caminho. Talvez para você chegar aqui até hoje, você teve que tirar várias pedras do seu caminho. E aquelas mulheres, elas estão ali, e estão questionando uma com a outra. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres. E essas 3 mulheres com essa dúvida enorme em seus corações. E uma coisa que me chamou a atenção, querido, elas estão no caminho questionando quem iria remover a grande pedra. Mas mesmo assim, elas estavam determinadas. As circunstâncias não pararam ela. As dificuldades não pararam ela. Elas tiveram ali que avançar. Elas tiveram que prosseguir. E por muitas vezes Satanás coloca pedra em nossos caminhos. Pedras de tropeço. E a gente se sentimos desanimados. Não queremos mais prosseguir ministerialmente. Quando você pensa que está rompendo, vem uma pedra de tropeço no seu caminho. Mas eu tenho uma boa palavra para você, querido. Quando você entender o verdadeiro evangelho, quando você entender que Cristo morreu por você na cruz, toda pedra que está em seu caminho, Ele vai partir em retirada. As pedras que lançaram sobre você não vai prevalecer. Pedras que lançaram contra você dizendo que você não ia conseguir, dizendo que você não ia chegar, dizendo que você não seria um bom pai, dizendo que você não seria uma boa mãe, dizendo que você não seria um bom funcionário, dizendo que você não seria um bom patrão, dizendo que você não seria um bom pai ou uma boa mãe, um bom servo, um bom obreiro. Todas essas pedras, Jesus está retirando hoje. Todas as pedras estão sendo retiradas, querido. E quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas chegam ao túmulo de Jesus e elas se deparam com uma grande surpresa, querido, que para elas era uma surpresa. Aquela grande pedra, a grande pedra que elas tanto temiam, Jesus já tinha retirado do caminho delas. E isso não foi um empecilho para elas, querido. Eu fico imaginando nesse texto que me chamou a atenção. Jesus, ele passa ali pelos processos. Jesus, ele é traído. Jesus, ele é entregue aos soldados romanos. E diante de Pilatos, Jesus é condenado. Uma coroa de espinho foi colocada em sua cabeça, num sinal de zombaria. E Jesus ali, ele é humilhado. Ele é desprezado por uma sociedade que não entendeu o verdadeiro evangelho de Cristo. Jesus, ele só veio para transmitir tudo aquilo que ele já tinha vivenciado lá no céu. Ele só queria transmitir as boas novas do evangelho. E eles pegam o nosso Cristo, colocam uma coroa de espinho na sua cabeça,
E ali chicotadas são dadas. Jesus é exposto ao ridículo, à humilhação por mim e por você. E naquela via dolorosa, ele carrega aquela cruz. E naquela cruz, ele está se fazendo de maldito no meu lugar e no seu lugar. E ali eles penduram o nosso Cristo em um madeiro. E Jesus Cristo está lá pendurado, pagando um alto preço, querido, por mim e por você. Ele fez tudo isso por mim e por você. A sua morte não foi em vão, querido. Eu creio, Deus. A morte de Jesus, ela não foi em vão. Ele veio para que todos nós tivéssemos uma vida eterna. O maior desejo de Jesus Cristo é que nós vivamos todos em união, todos em amor. Só que Satanás, ele sempre planta ódio, pavor no meio de uma sociedade. O mundo só está assim hoje por causa das nossas próprias destruição. E nós queremos se sentir melhores uns do que os outros, aonde nenhum sacrifício é feito, nenhuma entrega é feita, porque só quem pagou um alto preço foi Ele, Jesus Cristo. E ali Jesus entrega o seu Espírito, e ali Ele dá um grito na cruz: está consumado, tetelestai, está consumado. Aleluia! E ali um homem muito rico, José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus, só que um discípulo oculto. Ele negocia e consegue resgatar o corpo de Jesus. E ali Jesus é sepultado numa túmula. E eles têm que fazer isso com muita pressa, porque Jesus, pelos historiadores, Jesus ele morre às 15 horas de uma sexta-feira. Praticamente às 15 horas de uma sexta-feira. E ali até chegar a negociação para liberar o corpo de Jesus, já estava rompendo a noite. Então eles fazem tudo às pressas, para o corpo dele não ficar exposto o sábado todo. Porque no sábado, pela tradição deles, não podiam fazer nada. E você observou muito bem o que as mulheres elas vinham fazendo. Elas compraram o quê? Especiarias para ungir o corpo de Jesus. Porque pela tradição judaica, os corpos tinham que ser ungidos antes do sepultamento. Jesus ele sofreu tanto que nem um enterro digno, nem ungir o seu corpo deixaram, devido ao tempo. Só que aquelas mulheres, elas foram terminar algo que começou numa sexta-feira. E naquele domingo, na parte da manhã, quando elas trazem aquelas especiarias, elas têm uma grande surpresa. O nosso Cristo já não está mais numa sepultura. O nosso Cristo já não está mais numa sepultura, querido. Ele venceu a morte, querido. Ele venceu a morte, querido. E Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele reina para sempre. E o nosso Deus está aqui, querido. Ele não está pendurado em uma cruz. A cruz está vazia, querido. Mas o trono está ocupado. O trono está ocupado, querido. E em breve Ele voltará para resgatar todos nós. E em breve vamos estar lá com Ele.
E nós vamos estar lá adorando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E vamos estar ali adorando, invocando a presença dEle. Porque o preço já foi pago na cruz, querido. E todos nós temos um chamado, todos nós temos uma caminhada. Só que Satanás, ele sempre tenta impor em nossas mentes. E tudo que você precisa entender hoje, querido, é você ter uma mente saudável, uma mente sã. Satanás por muitas vezes tentou influenciar na mente de Jesus. Mas Jesus, em nenhuma vez, ele deixou ser influenciado por ninguém. E o grande problema da sociedade é que muitos andam influenciando outras pessoas em suas mentes. Você já ouviu aquele ditado? Pô, fulano tem uma mente fraca. É porque sempre tem outra pessoa influenciando na sua mente. E quando você deixa uma pessoa influenciar sobre a sua mente, querido, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida de outros. Você está vivendo a vida daquele que te influenciou. Quando você não tomar cuidado com a sua mente, querido, quando você não controlar a sua mente, outras pessoas irão controlar ela para você. E eu creio que aqui nessa noite, várias pessoas têm o chamado, têm o propósito de Deus. Só que você precisa ter a liberalidade em seu coração. Você precisa se entregar mais. Você precisa se envolver mais. Quando você entender o verdadeiro sentido da cruz, querido, você vai estar mais próximo de Jesus Cristo. E Ele também estará mais próximo de você. Haverá dias bons, haverá dias ruins. Mas tudo que nós precisamos saber é que Deus estará conosco em todos os dias. Nos dias bons e nos dias ruins. Que nessa noite, querido, eu já quero chamar o Ministério do Louvor. Que nessa noite, querido, você entenda o verdadeiro significado da cruz. Que você saia daqui com sua mente brindada, com sua mente limpa. Não deixe que outras pessoas venham influenciar na sua mente. Tenha uma mente limpa, tenha uma mente saudável. Não deixe pessoas influenciar na sua vida. Se entregue para aquele que já morreu na cruz por nós. Se entregue para Ele, porque Ele é merecedor. Ele é merecedor, querido. Põe para mim, Paulo, rapidinho. Marcos 16, capítulo 7. Marcos 16, 7. Quando eu li isso aqui, queridos, eu fiquei em crise. Isso aqui após Jesus ter aparecido para as mulheres. Ele vai dar uma ordem. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Mas espera aí, Pedro também não era discípulo dele? Por que Jesus mencionou isso? Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. E aqui, querido, eu quero finalizar. Eu sempre queria escutar isso. Vou finalizar. Pedro, querido, foi alguém, você conhece a história, que negou Jesus, que passou dificuldades. E aqui foi um tratamento de Jesus com Pedro. Agora ide,
dizei aos discípulos dele e a Pedro. Porém, Pedro também era discípulo. Mas Pedro ele já estava se sentindo excluído. Meu Deus. Pedro ele já estava se sentindo abandonado. Pedro, no seu coração, ele já não sentia ser digno de ser chamado por Cristo apóstolo dele. E por muitas vezes, Satanás já parou muitos ministérios e muitos chamados aqui. E hoje, nessa noite, assim como Jesus Cristo, ele se especificou diretamente para Pedro, ele está especificando diretamente para você. Não deixe que nada, querido, venha atrapalhar na sua área, do seu ministério. Essa mensagem, ela me chamou muita atenção. Hoje eu preguei de uma forma mais calma, mais suave, para que você possa entender verdadeiramente qual tem sido o seu chamado. Essa mensagem, ela tocou muito em meu coração, porque muitos ministérios estão parados, e eu sei que você é capaz de romper. Eu sei que você é capaz de ir mais longe, querido. Eu sei que você é capaz de dar o seu melhor. Creio, Deus. Se coloque de pé nessa noite.